Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos avançando e finalmente chegando no finalzinho das exposições no Evangelho de João. Há quanto tempo, Vitor Buffoni? 2 anos? 2, né? 2 anos para fazer exposição de 21 capítulos. Glória a Deus. Hoje nós trataremos os versículos 19 a 31 do capítulo 20, ok? O título do sermão: A Nova Comunidade Messiânica, ok? Vamos ler do versículo 19 até o finalzinho, até o 31. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. Dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Número 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Senhor nosso Deus, amado Pai, glorificamos ao Senhor, assim como glorificamos
ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. Nos alegramos na tua presença, por fazermos parte do teu povo, o povo que proclama o teu santo evangelho. Nós nos alegramos na tua presença, porque o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. E nós temos paz e reconciliação com o Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode ser que às vezes minha voz comece a dar umas falhadas aqui, porque vai embora a gripe, volta, aí depois chega de novo e vai embora. Acho que desde que o Levi nasceu eu estou gripado. Mas vamos lá. Semana passada eu trouxe uma definição básica e simples do que significa igreja. É um conjunto de pessoas imperfeitas, submissas a um Deus perfeito. Não sei se alguém já disse isso em algum momento, mas essa definição é este que vos fala que trouxe, ok? De onde veio essa definição? Primeiro que igreja não é um prédio, não é um local físico. Na verdade, é um coletivo de pessoas. Certo? Quando nós estamos reunidos, é que somos igreja. Todos nós, segundo o apóstolo Paulo, estávamos mortos quando Cristo nos deu vida. De modo que nós não somos perfeitos em relação a Deus. Certo? Todos nós cometemos falhas. Todos nós pecamos. Todos nós temos fraquezas, limitações. Nós também, no sermão do culto vespertino da semana passada, entendemos o que significa a palavra submissão. Porque embora nós colocamos ali tratando a respeito de mulheres sendo submissas aos vossos maridos, mas nós também entendemos isso na configuração da igreja. Porque submissão está relacionado a colocar-se debaixo da missão de alguém. E neste caso, a nossa submissão é estar na missão divina, na qual Cristo é o cabeça da igreja. E como nós nos colocamos embaixo dessa missão? Quando nos submetemos à tua palavra. Por isso que a igreja é um conjunto de pessoas imperfeitas, submissas a um Deus que é perfeito. Ou seja, quando não há uma submissão de um coletivo de pessoas a este Deus perfeito, nós estamos considerando que nós temos um grupo de pessoas insubmissas. Portanto, não igreja. Pode ter na fachada lá, Comunidade Batista Church, não sei das quantas. Comunidade El Shaddai de não sei das onde. Pode existir diversas placas denominacionais com rótulos de que aqui é uma igreja evangélica, quando na verdade não é. Porque na verdade são pessoas crentes nominais. Precisam fazer parte de uma instituição. Mas se essa instituição, onde você está inserido, o evangelho não é pregado, onde Cristo não é anunciado,
o que nós temos são bodes e não ovelhas. Temos lobos, devoradores. E muitas vezes, transvestido de uma piedade. Porque nem todo falso profeta ele é corrupto financeiramente. Ele pode ser um honesto e ao mesmo tempo ser um corrupto teologicamente. Porque ele não nasceu de novo. Ele não sabe o que é o evangelho. Então ele alimenta o seu rebanho com bolotas de porcos. Muitos dos que estão aqui presentes sabem do que eu estou falando, se não todos. Então, quando nós estamos em uma liderança que desconhece o evangelho, evidentemente que existe ausência do próprio evangelho nesse lugar. E quando há ausência do evangelho, o que nós temos são falsos convertidos. São pessoas, notem, pode ser que até que tenham eleitos lá, mas neste momento ainda não convertido. Ou pode ter iniciado um processo de conversão, claro que não por conta do que está ouvindo lá, e está lutando ali, tentando assimilar as coisas, e em breve sairá de lá porque vai entender que ali não há o evangelho. O eleito não consegue ficar onde não se prega o evangelho. Ao menos que ele esteja sendo forçado a estar ali. Porque acontece isso em alguns casos de pressões psicológicas, tanto no lar quanto da própria igreja mesmo. E a pessoa, por não ter um respaldo bíblico, ela não consegue se defender dessas coisas. Percebe? Então, eu sei que há diversas circunstâncias em que algumas pessoas que talvez nasceram de novo e estão num lugar onde não é pregado o evangelho, mas em algum momento Deus vai tirar de lá com suas fortes e poderosas mãos. Assim como fez com nós. Sobretudo, esses falsos convertidos não podem, não devem e jamais terão acesso aos benefícios da obra de Cristo. Nós lemos aqui que Jesus ele diz, paz seja convosco. Essa paz foi direcionada a quem? Aos crentes em Cristo. De modo que uma pessoa que está falsamente convertida, ela jamais poderá ter uma paz com Deus. Ela permanece em rebelião contra Deus. Porque constantemente ela acredita nas suas próprias obras. Ela criou na sua mente, no seu coração, um falso Cristo. Ela acredita, ela diz para você, olha, eu acredito em Cristo. Mas quando você começa a conversar com essa pessoa, ela não sabe nada sobre Cristo. Porque, na verdade, ela criou um ídolo e ela deu nome a esse ídolo e colocou de Cristo. Portanto, ela não pode dizer que ela tem uma fé racional. Porque a base, a sustentação da fé dela é mentirosa. Logo, a sua fé é morta. E as suas obras não são suficientes para salvá-la. Porque obras que não têm fé são infrutíferas. E como nós louvamos, teu povo viverá, como foi ministrado na nossa EBD, a nossa esperança escatológica, o casamento entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja.
pessoas falsamente convertidas têm uma vida sem propósito, têm uma vida de fracasso espiritualmente, não possuem esperança. Porque a nossa esperança é Cristo. Se eles não têm Cristo, eles não têm esperança. Portanto, o nosso sermão está dividido em 3 partes principais. Dos versículos 19 ao 23, nós vamos entender o seguinte, que a nova comunidade messiânica, que é composta por crentes eleitos, não somente ali para os eleitos, porque tem eleitos que ainda são ímpios, né? Em breve eles vão participar também desses benefícios. Mas a nova comunidade messiânica é composta por crentes, professos, que possuem paz e autoridade. Esse é o primeiro ponto. Paz e autoridade. Segundo ponto. A comunidade messiânica, ela é composta por pessoas que possuem fé e razão. É uma fé racional. Não é uma fé ilógica. E, finalmente, a comunidade messiânica de Cristo, ela tem uma missão. E essa missão é testemunhar a respeito de Cristo. Palavrinha-chave, meus irmãos. Comunidade cristã. O que significa isso? Porque às vezes seu filho vai olhar lá. Comunidade cristã. Shekinah, da glória, que desce fogo, que desce... E aí, será que isso é uma comunidade cristã? Vamos ver. E a nossa afirmação teológica? A nova comunidade cristã é composta por crentes professos para terem paz e fé e serem testemunhas da obra de Cristo. Esse é o perfil dos que compõem a comunidade messiânica. Amém? Vamos lá. Novamente, os versículos 19 ao 23. Nosso primeiro ponto, paz e autoridade. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Queridos, esse momento aqui ainda era a festa dos pães sem fermento. E o período de luto costumava ser de 7 dias. Ok? Então, obviamente que os discípulos não iriam embora. É só pensar o seguinte. Dentro do que ocorreu com Jesus Cristo, o evento, estava simultaneamente ocorrendo também ali a festa dos pães, certo? Nós vamos lembrar que judeus do mundo inteiro estavam ali. E o episódio com Cristo foi alastrado. Pessoas começaram a ter acesso sobre o que havia ocorrido. Os discípulos jamais eles iriam embora naquela ocasião. Porque o texto ainda enfatiza que eles estão com medo. Porque se eles não há razões para que eles possam celebrar essa festa, é porque eles estão de luto. Luto por quem? Por causa de um blasfemador? Percebe a lógica? Então, evidentemente, que eles não iriam embora. E por eles estarem com medo, eles trancam as portas. Quando fala de portas aqui, as casas havia aqueles
portões, certo? Tinha uns portões na entrada principal. E no cômodo em que eles estavam também tinha uma porta, que eles colocavam um ferrolho para travar. Então eles estavam ali, trancadinhos, com medo, sofrendo. Porque a cultura judaica, como eu havia dito na semana passada, havia uma necessidade de você expressar o seu sentimento de tristeza. Não era comum alguém morrer e você dar de ombros. Ainda mais alguém que era tido como um mestre para eles. Então eles não podiam ficar entristecidos na frente do povo, porque o povo poderia persegui-los. Então eles estão trancados, sofrendo, externizando isso uns para os outros. Certo? E note que o texto, ele diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia. Isso aqui já demonstraria que era o domingo, mas ele gosta de enfatizar o primeiro dia da semana. Porque o Novo Testamento, em todas as partes, ressalta o dia da ressurreição de Cristo, sendo o principal entre todos os dias da semana. E nós vamos perceber daqui a pouquinho o porquê dessa ênfase. Agora, vamos observar, retornando às exposições anteriores. Porque primeiro, Maria Madalena está lá junto com as outras irmãs, lá no túmulo, e ela vê que o túmulo está vazio, então ela corre. O corpo do mestre não está mais lá. E agora? Então, vai lá Tiago, certo? Vai João e Pedro. Eles correm, João até ultrapassa, né? Pedro, porque ele tem mais vigor. Eu até utilizei o exemplo, né? Como se fosse o Hernani e eu correndo. Então o Hernani chega na minha frente, só que a inexperiência faz ele travar. Pedro já chega, já entra. E aí depois eles começam a pensar, e começam a entender melhor o que tinha ocorrido. Olha, rapaz, parece que Jesus ressuscitou, não é verdade? Está muito organizado isso aqui. Não era para esse túmulo estar dessa forma. Tudo bonitinho, dobradinho. O que é isso? Lembra da CSI lá? Apostólica? A investigação? Logo, eles retornam e Maria também retorna para o túmulo. E aí então, os anjos aparecem. Por que choras, mulher? Porque levaram meu Senhor. E aí depois, Jesus pergunta: por que choras? Quem você está procurando? Diga, quem é a pessoa que você está procurando? Maria. Rabone. Mestre! Sabe? Foi mais ou menos assim. Então, muitas coisas tinham acontecido de uma maneira inesperada. Porque, queridos, deixa eu enfatizar uma coisa para os irmãos. Quando nós estamos lendo, parece que tudo que é descrito aqui na Escritura tem uma conotação imediata para nós. Olha como esses homens eram tão piedosos, tão convictos. De fato eles eram, mas eles estavam em um processo de amadurecimento. Note que eles não esperavam a ressurreição de Cristo. Eles foram raciocinar isso depois. Então, esses eventos, essas aparições de Jesus Cristo, ou pelo menos a aparição até este momento, faz com que eles precisam se reunir. Rapaz, tem muita coisa acontecendo. Vamos fazer uma assembleia apostólica aqui agora para tentar entender o que está ocorrendo. Então eles estão lá, talvez discutindo o que está ocorrendo, e Jesus então transpassa pelas paredes. Paz seja convosco. Já imaginou isso aí, meus irmãos? Tudo trancado, e o homem aparece lá no meio. Que maravilha que eu queria ter presenciado isso, viu? E essa saudação é uma saudação comum, tá? É como é dito até hoje pelos judeus em hebraico, shalom. Até alguns crentes também gostam de se comunicar assim, né? Então, shalom é um cumprimento
comum, como se fosse nos nossos dias assim, ó, Deus te abençoe. Mais ou menos isso, certo? Agora, sendo dita por Jesus, esta paz era um presente singular aos seus seguidores. Por quê? Singular no sentido de ser próprio para eles ali. Porque todos eles estavam confusos, tentando entender o que estava acontecendo, ainda muito triste. Imagina Pedro, então, né, que negou Jesus, falou, rapaz, se ele ressuscitou e eu ainda neguei ele, o primeiro que vai rodar vai ser eu, né? E Jesus chega, paz, meus irmãos. Tenham paz. Vocês são meus irmãos. Eu tenho paz com vocês. Vocês não estão em rebelião comigo. Paz seja convosco. Então, em virtude de sua morte sacrificial e vicária na cruz, essa paz teve um alto preço a ser pago por Cristo. E agora, os seus seguidores não estão mais escravizados pelo pecado. O sacrifício de Cristo é imediato os seus benefícios. Na hora que Cristo desceu à sepultura e ressuscitou, a justificação foi imputada sobre todos que confiam em Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa! Queridos, nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo deve ser reconhecido em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, bem como indivisível e inseparavelmente. Certo? Alguns teólogos liberais querem trazer um contexto diferente do que ocorreu aqui. Ah, talvez alguma porta ficou aberta e Jesus passou ali. Talvez nem era Jesus. Eles querem dizer isso. Agora, obviamente não está no nosso boletim, eu vou ler. Se vocês tiverem o Conf 2 no celular, vocês conseguem achar aí também. Eu vou ler para os irmãos o símbolo de Calcedônia. Ok? Ou credo de Calcedônia. Diz o seguinte: todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade. Em todas as coisas, semelhante a nós, executando o pecado, gerado segundo a divindade antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. Um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. A distinção da natureza de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou e o credo dos pais da igreja nos transmitiu. Ok? Então, o que ocorre aqui é o próprio Cristo, agora com o corpo glorificado, transpassando a parede e dizendo, paz seja convosco. E vejam, ele ainda dá testemunho de si mesmo. Olha aqui
as marcas da crucificação, porque nos tribunais as feridas podiam ser usadas como evidência do quanto uma pessoa havia se sacrificado por uma determinada causa. Então, a função de Jesus aqui é confirmar que se trata dele mesmo, que havia morrido, mas agora ressuscitado. Olhem aqui onde foram colocados os cravos. Olha as marcas da crucificação. Olha as marcas do que eu fiz por amor a vocês. Por amor ao meu povo. Está aqui, ó, comprovado por vocês. E com isso eu quero trazer 4 pontos apologéticos a isso. Primeiro, a pessoa que está de pé no meio do pequeno círculo realmente é Jesus. Porque é testemunhado pelos apóstolos, pelos discípulos. Note que o texto, ele fala a respeito dos discípulos, mas nós vamos saber daqui a pouco que Tomé não estava. Mas por que o texto faz isso? Queridos, nós precisamos saber também interpretar o texto da maneira correta. Nós somos uma igreja local, então temos 40 membros. Vamos ter assembleia. 20 membros compareceram. 20 não. Mas o que foi decidido em assembleia, representando os outros discípulos. Então aqui é como se os 10 discípulos que estavam, na verdade os 9, né? Não, 10. Porque o Judas já tinha apostatado da fé e, no caso, o Tomé não estava presente. Mas os 10 estavam ali representando o colégio apostólico, certo? Então, refutando, por exemplo, os docetistas, que entendiam que Jesus ele tinha uma aparência de um corpo, não era um corpo literal humano, tinha uma aparência, segundo eles. Na verdade, essa pessoa que aparece, ela tem um corpo real, porque eles podem tocar neste corpo. Ok? Ao contrário também dos teólogos liberais, o que apareceu ali não foi um espírito, não foi um fantasma, foi o próprio Cristo, o ressurreto, que apareceu. E essa paz pronunciada sobre os discípulos foi dada após um alto preço que foi pago. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essa paz proferida aos discípulos recai sobre nós. Ali estava a igreja, que seria ampliada depois. Essa paz é para nós. Eu vou provar isso para os irmãos. Porque na tradição judaica, os profetas frequentemente escolhiam seus sucessores. Os profetas, no judaísmo, às vezes são retratados como agentes de Deus. O emissor era quem concedia a própria autoridade aos enviados, desde que o representasse fielmente. Ok? Note que Cristo, por que esse primeiro título, ou melhor, esse subtítulo que eu coloquei aqui chama paz e autoridade? Primeiro, porque nós temos paz e fomos reconciliados. E por que nós temos autoridades? É o que nós vamos entender a partir de agora. E ver que isso se aplica para nós também. Porque todos aqueles que estão submissos à palavra de Cristo, eles têm autoridade. Porque a autoridade não é nossa, é de Cristo. Se submetemos à palavra de Deus, a autoridade que está em nós é uma autoridade concedida por Cristo. Então, este comissionamento demonstra que os seguidores de Jesus foram atraídos para a unidade e missão do Pai, Filho e Espírito Santo. Retorne no capítulo 17, versículo 18.
Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Mas agora, a ordem no versículo no versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Percebe que ele alterou aqui a ordem, mas o significado é o mesmo. Então, por meio dessa autoridade de Cristo, eles iriam pregar para o mundo inteiro. E isso é um dever de todo crente, falar a respeito de Cristo. Por isso que, quando nós vamos celebrar a ceia, o apóstolo Paulo diz o quê? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Nós recebemos isso por meio da palavra. Eles receberam diretamente de Cristo, foram passando para as igrejas até os dias presentes. Todos nós temos a incumbência de falar a respeito de Cristo. Ok? E no versículo 22, veja o seguinte: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqui, meus irmãos, é um ato simbólico do dom iminente do Espírito Santo, que iria ocorrer após 50 dias, com a descida do Espírito Santo lá em Atos. Então, este sopro de Jesus sobre os discípulos estabelece aquilo que nós chamamos da nova comunidade messiânica. É como se Jesus estivesse dizendo para eles o seguinte: vocês estão trancados aqui, mas eu estou enviando vocês agora para pregar no mundo inteiro, meus irmãos. Enquanto vocês estiverem submissos a mim, o evangelho sempre vai avançar. E vocês vão passar isso de gerações e gerações. Não tem mais fim. E aí, é a resposta da irmã Nínive. Qual a evidência que eu tenho de que o evangelho está sendo expandido? Porque Cristo nos comissionou a pregar o evangelho no mundo inteiro. Nada vai nos deter, porque é Cristo que nos ordenou a fazer isso. Vamos avançar com o evangelho de Cristo. Os irmãos lembram das exposições em Tito com o pastor Leonardo? Vejam o versículo 23. Se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Como assim? Os apóstolos, eles podem perdoar e não conceder perdão a alguém? Vamos lá em Tito. Vocês já estão acostumados com o livro de Tito por causa das exposições. Pelo menos devem estar, hein, meus irmãos? Capítulo 1, dos versículos 5 ao 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenham poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Vamos pensar no seguinte aqui. A ordem de Cristo aqui, essa autoridade, se aplica para a igreja local. Vamos pensar de uma forma macro, mais simplificada.
Como se inicia um processo de plantação de igreja? Então, algumas pessoas ficam responsáveis pela proclamação do evangelho. E essas pessoas vão exercendo certa liderança. E então, as pessoas que estão sob a liderança de quem está à frente dessa plantação começam a reconhecer os presbíteros dessa igreja. Futura igreja, né? E aí, então, a igreja reconhece os seus oficiais, os seus presbíteros. Exatamente como ocorreu aqui. Certo? Então, muitas coisas nós decidimos aqui em assembleia. Mas antes de ir para a assembleia, passou pelo presbitério da igreja. Então, vamos supor que dentre nós tenha um lobo. Então, o pastor Leonardo e o pastor André identificou isso. A igreja não. Quais são os primeiros passos? Primeiro, nós vamos até essa pessoa, chamá-lo ao arrependimento. Essa pessoa se mantém irredutível. Ela não se arrepende. Então nós chamamos 2 testemunhas. Mas antes de nós chamarmos essas 2 testemunhas, nós estamos ali em um processo de discipulado, orando, intercedendo por essa pessoa, porque pode ser um crente. Então nós estamos ali, labutando. Mas vai chegar um determinado momento em que essa pessoa, nós já fizemos praticamente tudo. Então nós chamamos mais 2 testemunhas. Novamente, chamamos ao arrependimento. Ela se mantém irredutível. Quando chega para a assembleia, já vai como uma decisão. Ele não é um crente. Ele deve ser excluído da membresia dessa igreja. O que nós estamos fazendo? Olha, você não recebeu o perdão de Cristo, porque você não é um crente professo. Percebe? A autoridade está na igreja também. Se essa pessoa se arrepende dos seus pecados, irmão, nós temos aqui um crente. Ele errou, pecou, mas se arrependeu. Então a igreja deve tratá-lo como um irmão. Ele se arrependeu dos seus pecados. Cristo derramou o seu precioso sangue por essa pessoa. É um irmão. O contrário disso é um inimigo da cruz de Cristo. Cristo não morreu por você, querido. Você precisa clamar a Deus por arrependimento. Porque você não é um crente professo. Você é um falso crente. Você é um falso convertido. Percebe? Então, Cristo nos concedeu paz porque nós estávamos em rebelião contra Ele. Nós éramos inimigos da cruz de Cristo, mas Ele nos deu vida por causa do seu sacrifício vicário. Nós fomos transformados, somos novas criaturas e pertencemos a uma igreja local. E essa autoridade de perdoar ou retirar um perdão sobre alguém nos é concedida por meio da palavra de Deus. Você pecou nisso aqui, ó. Isso aqui a Bíblia diz que você está em pecado. Se arrependa. Se você não se arrependeu, o perdão não está sobre você. Percebe? Vamos avançar. Versículos 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, posto no meio, e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram.
Essa expressão dídimo, tanto Tomé quanto dídimo, significa gêmeo. Não sei se ele era gêmeo de alguém, mas é o que significa. Não pesquisei a fundo para saber se ele tinha um irmão gêmeo, mas significa gêmeo, tá? Quando nós lemos essa passagem, o que nós automaticamente já deduzimos? Rapaz, esse Tomé era muito incrédulo, né, meu? Como é que pode um homem assim, seus irmãos lá falando para ele, como é que ele não acreditava? Que dureza! Nós até olhamos, né? Olha, você não pode ser que nem Tomé. Quando a gente está falando com alguma pessoa que não está acreditando, tá parecendo Tomé, meu irmão, não acredita em nada. Não é assim? Então, somente por uma evidência comprovada por seus sentidos, iria persuadir a Tomé a crer que o que apareceu para os discípulos foi realmente Jesus e não um fantasma, por exemplo. Certo? Queridos, antes de nós fazermos este julgamento contra Tomé, vamos pensar no seguinte. Tomé não iria acreditar em muitas coisas que nós aqui já acreditamos. Olha, eis que eu te digo que está vindo do céu uma luz sobre você. E você vai lá para os Estados Unidos e vai prosperar. Ele não acredita nisso não, meu irmão. Olha, eu estou vendo um anjo passar aqui no meio da igreja aqui agora. Está tocando na sua ferida, está te curando agora. Não é qualquer coisa que ia fazer Tomé acreditar não, meu irmão. Então, antes de nós fazermos um pré-julgamento, nós já acreditamos em coisas piores, viu? Não enterrar o pão e o suco da ceia, fazer um cemitério do corpo e do sangue de Cristo. Entendedores entenderão. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Ao contrário do que nós, ao chegarmos no texto, já pressupomos, Tomé era irmão dos discípulos, não é verdade? Eles não eram todos cristãos? Então ele sabia que não podia mentir. Então ele não está dizendo que os discípulos, vocês são tudo mentirosos. Só porque eu não estava aqui, aí apareceu, e por que para mim não? Esse não era o posicionamento dele. Em nenhum momento ele os acusou de mentira, que eles estavam cometendo pecado. Aqui é mais ou menos o seguinte. Ele não duvida que os discípulos tivessem visto algo. Mas ele está questionando a natureza da experiência deles. Será que não foi uma aparição, não, que vocês viram aí? Alguma coisa eu sei que vocês viram aí, porque vocês estão bem espantosos, né? Mas não é possível. Lembra o que eu havia dito? Aqui é um processo, nós estamos lendo os discípulos sendo amadurecidos na fé. Tomé era discípulo também, ele não esperava a ressurreição. Ele não chegou às conclusões que Pedro e João chegaram. Ele não teve a experiência que Maria teve. E note que mesmo Pedro, João e Maria, e as outras irmãs também ficaram. Calma aí, o que está acontecendo? Mesmo eles ali, tendo mais bases para sustentar uma ressurreição, eles ainda ficaram meio atordoados. E Tomé, ele já tinha ouvido o que Maria havia visto e presenciado. Ele viu também, viu os discípulos e ouviu os discípulos dizendo o que estava acontecendo. E os discípulos meio que talvez até ficaram com pena dele, porque ele perdeu um privilégio. E Tomé, ele tinha um perfil extremamente piedoso. Vamos devagar com o nosso julgamento com o nosso irmão Tomé. É um homem piedoso, um homem íntegro. Meus irmãos, Tomé, ele não era Judas.
Ele não negou a Cristo. E nesse momento agora, depois de tudo que ocorreu, os judeus perseguindo os cristãos, ele estava lá com seus irmãos. Alguma coisa fez com que ele não estivesse presente nesse momento. Então, ele estava muito triste. É como se Tomé estivesse dizendo assim, olha, por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu não vi o que vocês viram. É o meu Senhor. Eu quero poder tocá-lo novamente. Queria que ele estivesse aqui agora, mas eu não vi, eu não posso acreditar nisso. O que foi que aconteceu? Como é que foi? Explica melhor. Não foi uma aparição, não foi uma lembrança que parecia tão real. Vocês não estavam dormindo, que tiveram um sonho, sabe? Alguma coisa. E aí então, passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos. E Tomé fazia parte agora. Então note, havia passado uma semana. A festa dos pães sem fermento terminaria e os discípulos logo estariam prontos para retornarem para a Galiléia. Ao menos que ocorresse alguma assembleia extraordinária do colégio apostólico ali, né? E o texto, no versículo 26, note que ele enfatiza novamente, ele quer mostrar que dia foi esse. 8 dias depois. Novamente há uma ênfase, o tempo e o lugar deveria ser o mesmo. Entretanto, era exatamente no domingo. Por que será que nos momentos em que Cristo, agora glorificado, sempre aparece para os discípulos no domingo? Por que ele ressuscitou no domingo? Ele aparece no domingo na primeira vez, ele aparece na outra vez no domingo. Meus irmãos, isso aqui é uma evidência interna no dia que eles estavam sempre reunidos e quando Cristo se fazia presente. Por isso, este dia, chamado hoje, domingo, é o dia do Senhor, que nós estamos aqui reunidos. E Ele se faz presente aqui nessa manhã. E aí então, Jesus aparece. Vem aqui, Tomé. Olha o contraste. Ao menos que eu veja as mãos e as marcas dos pregos. Jesus diz para ele, veja minhas mãos. E eu ponho o meu dedo no lugar dos pregos. Põe aqui o seu dedo. Bem como a minha mão em seu lado. Chegue também a mão e a ponha do meu lado. Definitivamente não crerei. E não mais seja incrédulo, mas crente. Jesus está fazendo o quê? Fortalecendo a fé de Tomé. Tomé, a sua fé é racional. Você não vai acreditar nas escuras, meu irmão. Você faz parte do meu grupo seleto. Vocês aqui são os 11 titulares desse time. O colégio apostólico, porque o que evidencia... Vamos aqui até uma outra apologética aqui. Hoje nós encontramos vários falsos apóstolos. Uma das principais evidências de um apostolado é que ele viu Jesus Cristo. Foi chamado por Cristo e enviado por Cristo. E não é que, eu vi Jesus aqui, igreja, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo. Não. Outras pessoas viram e testificaram isso. Quem está descrevendo aqui é quem? João. E mostrando que Tomé realmente viu Jesus Cristo. Por isso, apóstolo bom é apóstolo morto. Não existe mais apóstolo nenhum hoje em dia. São todos falsos apóstolos. É claro que a palavra apóstolo significa missionário. Então, existem muitas pessoas que fazem missões. Mas carregar este título em comparação aos discípulos, isso não existe. Ok? Então, Jesus está dizendo para ele o seguinte:
Você é o meu apóstolo. Eu estou enviando você. Estou fortalecendo a sua fé. Porque agora você sabe que nem a morte mais pode me vencer. Seja firme. Quando Jesus diz assim, ó, seja crente, não incrédulo, não está dizendo que ele não acreditava em Jesus Cristo, mas creia na ressurreição. Creia em quem está enviando você. E logo em seguida ele faz uma confissão de fé. Senhor meu e Deus meu. E Jesus, porque me vistes, crês? Bem-aventurados que não viram e creram. Percebe que tudo que está sendo dito aqui se aplica à igreja? Essa confissão de fé, não havia nada de errado com ela. Mas sim como ele chegou a essa confissão. Ou seja, nós declararmos que Jesus Cristo é Deus, é confessional, é bíblico, é verídico, é fato, é realidade. Neste momento, eles ainda não tinham o Novo Testamento, até porque eles iriam escrever depois o Novo Testamento. Sobretudo, nós temos agora evidências históricas. Temos mais de 5.000 manuscritos sobre o Novo Testamento. Somente com os documentos da patrística nós podemos reconstruir todo o Novo Testamento. Nós temos evidência interna e externa. Foi citado aqui pelo nosso seminarista Vitor sobre Flávio Joséfo, que testifica coisas que estão relatadas na Escritura. Ele não era um cristão, mas ele relata sobre Cristo. Nós temos testemunho também de Plínio, entre outras pessoas que testificaram a respeito de Cristo. Então, embora nós não vimos, nós podemos ter a certeza e a convicção de que Cristo ressuscitou ao terceiro dia para nos dar vida e vida com abundância. Nós somos testemunhas de Cristo e da sua ressurreição. E ele diz o seguinte nos versículos 30 a 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Nós temos uma missão. A comunidade messiânica tem uma missão. O texto diz que ele fez muitos outros sinais, além desses. Quais são esses sinais aqui? Primeiro, nós vimos lá que ele transformou água em vinho, a cura do filho de um oficial, a cura de um homem paralítico, a multiplicação dos pães e dos peixes, a cura do cego, a ressurreição de Lázaro. Mas o maior de todos, ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Qual é o propósito da ressurreição de Cristo? É para que nós continuemos crendo que Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Todas as vezes em que nós estivermos reunidos como igreja no dia do Senhor, devemos trazer à memória o seu sacrifício. Por isso nós celebramos a ceia todo domingo. Porque é o dia da ressurreição. É para que nós cremos e continuamos crendo no que Ele fez. Nossa missão é crer e sermos testemunhas do Cristo ressurreto, confirmando que somos de fato da comunidade messiânica. Em nenhuma hipótese, deixemos de anunciar o Cristo ressurreto. Vamos a algumas aplicações. Os crentes da comunidade messiânica foram reconciliados com o Pai por meio do Filho. E devemos prezar pela unidade da igreja, caminhando na sã doutrina, piedade e santificação, e por fim com a reta justiça de Cristo. Nós estávamos mortos
imerecedores de qualquer favor. Mas a graça de Deus, por meio de Cristo, nos alcançou. E hoje fazemos parte do povo seleto de Deus. Pertencemos a Cristo que derramou o teu sangue precioso em favor de nós. Devemos zelar pela sã doutrina, pelo evangelho da graça e não das obras. Devemos zelar pela prática da piedade que culmina com a santificação, sustentando uns aos outros em amor, em graça e misericórdia. Nós não conseguimos enxergar em nenhum momento os discípulos atacando Tomé porque ele não estava acreditando. O seu irmão, em algum contexto, ele estará fraco, enfraquecido na fé. E nós, como igreja local, devemos sustentar e não julgar para destruir os nossos irmãos. Nós somos proclamadores da paz de Cristo. A nossa missão é reconciliar pessoas a Deus. O nosso julgamento não é com base no que eu acho. Ah, não. O que a irmã Aline fez é imperdoável. Eu acho, na minha opinião, ela está errada. Nós costumamos dizer isso, né? Na minha opinião. Eu não quero saber a sua opinião. Quero saber da reta justiça. Você tem base bíblica para isso? Não, mas ela pecou. E você precisa perdoar. Se ela pecar de novo, você perdoa de novo. Exorta com a reta justiça. Chame ao arrependimento. Nós jamais devemos esquecer do que a igreja, um conjunto de pessoas imperfeitas. O único que é perfeito é a quem nós somos submissos. Deus. Nós temos paz com Cristo. Temos paz com Deus. Então, todas as vezes em que as aflições bater na nossa porta, nós precisamos lembrar do que Cristo realizou. Porque, queridos, um dos ataques de Satanás nos dias de hoje, dentro da igreja cristã, chama-se teologia da prosperidade. O que as pessoas entendem com isso? Ser próspero, alguns entendem, que é não lhe faltar nada. Pensa o seguinte, e aí eles baseiam isso lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá vendo aí? Nada vai faltar para você. Ué, semana passada, retrasada, a Magali falou que estava faltando água aqui. Na região. Irmãos, às vezes, vai acabar seu gás no momento em que você não tem condições de comprar outro. Vai acabar, pode ser que eu corra de cortar a sua água, sua luz. Às vezes você fica desempregado, precisando de ajuda. E, embora nós somos gratos a quem nos ajuda, mas nós ficamos constrangidos muitas vezes. Não é verdade? O que significa o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Não vai faltar pastoreio de Cristo em nossas vidas. Porque nós temos paz com Deus. Então, nos momentos que as coisas faltarem, Cristo estará com você. Ele jamais vai se ausentar de nós. Porque o preço que ele pagou foi caro.
Cada gota de sangue derramada na cruz não foi em vão. Nós pertencemos à nova comunidade messiânica. Então, para cada dificuldade, para cada aflição, o nosso pastor estará presente conosco. Isso é o significado de ser próspero. Até porque prosperidade não é ter, mas é ser. E ser o quê? Um cristão, professo, eleito, lavado, remido pelo sangue de Cristo. Isso é ser próspero. A igreja de Cristo já é próspera, irmãos. Não precisamos de prosperidade material. Não que isso seja pecado. Eu queria que todos nós fôssemos milionários. Mas se nenhum de nós formos, ainda assim seremos prósperos. Porque temos uns aos outros. E acima de tudo, temos o nosso Rei soberano, Jesus Cristo. Os crentes da comunidade messiânica devem ter fé no Cristo ressurreto. Notem, preste atenção. Quando Tomé está ali cético quanto à aparição de Jesus Cristo, Jesus aparece para ele depois. Olha, pode tocar. Você não queria tocar? Então agora pegue, meu irmão. Me abraça, me beija, me adore. O que significa ter uma fé racional? Porque para um ateu, nós estamos aqui adorando as paredes. Ah, Deus não existe. Só que eles fazem dos seus próprios conhecimentos o seu próprio Deus. Nós não precisamos do chancelamento de ímpios para professar a fé que temos. A nossa fé é muito bem documentada. Esse cientificismo moderno. Eu preciso encontrar uma base na Escritura que dá respaldo para esse argumento biológico, químico, físico. Em alguns momentos você vai encontrar. Outros momentos, nós não estamos nem um pingo preocupados com isso. A ciência, constantemente, ela se contradiz. Mas a Escritura, ela permanece firme. Ela permanece intacta. Tentaram destruir os nossos documentos e eles sempre foram preservados. E cada um de vocês, cada um de nós, temos a evidência daquilo que Cristo transformou nossas vidas. Ciência nenhuma poderia fazer isso, mas Cristo fez. Os crentes da comunidade messiânica têm a missão de crer e ensinar a crença fundamental do cristianismo. Qual é a crença fundamental? De que Jesus encarnou, viveu, morreu, desceu à sepultura, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Portanto, a nova comunidade cristã é composta por crentes professos para terem paz e fé e serem testemunhas da obra de Cristo. Amém e amém.